Você já parou para sentir a fronteira? Aquele espaço infinitesimal e, ao mesmo tempo, infinito entre o ar que entra em seus pulmões e o início do seu ser. Onde termina o universo e onde você começa? Nós vivemos nossas vidas como se fôssemos entidades separadas, ilhas de carne e osso flutuando em um oceano por acaso. Medimos o sucesso em posse, a saúde na ausência de sintomas e o tempo em um tic-tac implacável que nos empurra para um fim inevitável. Mas e se essa percepção for maior de todas as ilusões? E se a fronteira que você tanto procura não existir? No coração do século XX, em um mundo que se maravilhava com antibióticos e cirurgias, um jovem médico indiano, treinado na rigorosa disciplina da medicina ocidental, começou a sentir o peso dessa mesma pergunta. Seu nome é Deepak Chopra. Formado em medicina na Índia, ele continuou sua especialização em medicina e endocrinologia nos Estados Unidos, tornando-se um médico respeitado, chefe de equipe em um hospital de prestígio. Ele estava no auge do paradigma mecanicista, o corpo como uma máquina, a doença como uma falha de peças que precisavam ser consertadas ou substituídas. Ele prescrevia pílulas, analisava exames, seguia protocolos. E, no entanto, uma dissonância profunda cresceu dentro dele. Ele via pacientes com o mesmo diagnóstico reagiam de maneiras significativamente diferentes ao mesmo tratamento. Ele via o poder devastador do estresse e o efeito milagroso da esperança. Ele viu que estava tratando mapas e não o território. Estava consertando a máquina, mas ignorando o fantasma que a operava. Essa inquietação o levou a uma jornada de volta às suas raízes, não para abandonar a ciência, mas para expandi-la. Ele mergulhou na sabedoria milenar do Ayurveda, a ciência da vida, e encontrou ali um eco surpreendente do que as fronteiras mais ousadas da física moderna começavam a sussurrar. Ele não se tornou um guru da noite para o dia. Ele se tornou um tradutor, um construtor de pontes entre a lógica do específico e a intuição do espírito, entre a molécula e a meditação. Ele se atreveu a que o componente mais crucial da saúde não estivesse em nenhum frasco de farmácia, mas na sua própria consciência. E ao fazer isso, ele não apenas desafiou a medicina, mas nos deu um novo espelho para olharmos a nós mesmos e ao universo. Um espelho que reflete não uma máquina frágil, mas um arquiteto de realidades. Não se esqueça de se inscrever. Acione as notificações e deixe o seu like para ajudar o canal. Obrigado! Imagine seu corpo não como uma estrutura sólida, mas como um rio de energia, informação e inteligência fluindo constantemente. Cada uma de seus 50 trilhões de células está, neste exato momento, escutando seus pensamentos. Eles não julgarão, não questionarão, elas simplesmente obedecem. Um pensamento de ansiedade sobre uma reunião amanhã não é apenas uma abstração flutuando em sua cabeça. É um comando químico. É um telegrama enviado instantaneamente para sua glândula adrenal, ordenando a liberação de cortisol e adrenalina. Seu coração acelera, sua digestão para, seus músculos se tensionam. Seu corpo está, literalmente, vivendo um futuro que ainda não aconteceu, apenas pela força de um pensamento. Agora, inverta o processo. Uma memória de alegria pura, um momento de amor profundo. Pense nele, sinta-o. Instantaneamente, uma farmácia interior diferente se abre. Endorfinas, serotonina, dopamina, a química do bem-estar inundam seu sistema. Suas células se banham em um coquetel de regeneração. Chopra nos ensinou a ver isso não como mágico, mas como biológico. Ele chamou a atenção de o fluxo não localizado de informação e energia.
O cérebro é a rádio que capta a estação, mas a mente é a transmissão que preenche o ar. Essa ideia, que parecia radical, hoje encontra um poderoso aliado na obra de cientistas como o Dr. Joe Dispenza. Dispenza nos mostra, através de exames específicos, como pensamentos e sentimentos repetitivos criam e reforçam redes neurais. Viver no passado, remoendo mágoas ou traumas, não é uma falha de caráter. É um programa neurológico que foi ensaiado com perfeição. O corpo se torna viciado quimicamente nos sentimentos de infelicidade. Quebrar o hábito de ser você mesmo, como diz Dispenza, é um ato de reescrever essa biologia. É usar a consciência, a atenção focada, para criar novos caminhos neurais, para ensinar ao corpo um novo futuro emocional. É exatamente o que Chopra pretendia. A consciência precede a biologia. E essa não é uma ideia nova. É a ressurreição moderna da sabedoria de mestres como Joseph Murphy, que nos ensinou que a mente subconsciente é o solo fértil onde cada pensamento é uma semente. Murphy dizia: o que você imprime no subconsciente se expressa na tela do espaço. Chopra, com sua formação médica, nos mostra o mecanismo dessa impressão. Cada pensamento é uma molécula, cada emoção é uma ocorrência química que molda o corpo. Você não tem um corpo. Você se torna seu corpo a cada segundo, com a qualidade da sua atenção. A cura, portanto, não é apenas a erradicação de um invasor externo. É uma mudança de conversa interna. É uma transição de um diálogo de medo e restrição para uma possibilidade e regeneração. É perceber que você é o maestro de uma vasta sinfonia bioquímica. A questão não é se sua mente afeta seu corpo. A questão é qual partitura você está escolhendo para reger hoje. Se a sua consciência pode alterar a química do seu próprio corpo, onde essa influência para? Na ponta dos dedos? Na parede do seu quarto? Chopra nos convida a dar um passo ainda mais audacioso. Ele nos pede para considerar que o universo inteiro não é um vácuo vazio com objetos flutuando nele. É um campo de inteligência único e unificado, uma consciência cósmica. Ele é uma chama de campo de potencialidade pura. Pense nisso como um oceano infinito, não de água, mas de pura possibilidade. Antes de qualquer coisa existir, uma estrela, um planeta, um pensamento, ela existe como uma ondulação em potencial neste oceano. O que, então, faz com que uma possibilidade se transforme em uma realidade? O que colapsa a onda de potencial em uma partícula de experiência? O ato de observar. Uma consciência. Isto não é poesia, é a interpretação mais profunda da física quântica. E é aqui que o trabalho de Chopra se entrelaça de forma espetacular com o misticismo prático de Neville Goddard. Neville não falava de física, mas sua linguagem era da criação. Sua instrução central era assumir o sentimento do desejo realizado. O que isso significa em termos quânticos? Significa que, em um campo de infinitas realidades potenciais, sua imaginação focada, compartilhada com a emoção da realização, atua como um sinal poderoso. Você não está criando algo do nada. Você está selecionando uma realidade que já existe em potencial e está trazendo para o foco de sua experiência. É como sintonizar uma rádio cósmica. O rock, o jazz, a música clássica, todas as estações estão sendo transmitidas simultaneamente. Elas existem como ondas de rádio invisíveis ao seu redor. Você não ouve até que sintonize seu aparelho na frequência exata de uma delas. Da mesma forma, a realidade da saúde, da abundância, do amor, já existe como uma frequência no campo quântico. Sua mente e suas emoções, quando alinhadas, são o sintonizador. Chopra nos dá o porquê cosmológico e Neville nos dá o como prático.
Quando você se senta em silêncio e imagina vividamente seu objetivo como já alcançado, sentindo a gratidão, a alegria, o descanso, você não está apenas sonhando acordado. Você está, nas palavras de Chopra, introduzindo uma intenção no campo de informação e energia. Você está vibrando na frequência da realidade que deseja manifestar. A separação que sentimos entre nós e nossos desejos, entre nós e outras pessoas, entre nós e o próprio universo, é uma ilusão dos sentidos. Não há nível quântico, não há separação. Somos todos expressões da mesma teia de consciência. Cada átomo do seu corpo esteve, um dia, no coração de uma estrela. O ar que você respira foi respirado por seres incontáveis antes de você. A informação que compõe seu DNA faz parte de um legado cósmico. Você não está no universo. Você é o universo, experienciando a si mesmo como um indivíduo. E quando você compreende isso, a competição se dissolve. A inveja se torna ilógica. Como você pode invejar uma parte de si mesmo? Ajudar o outro se torna ajudar a si mesmo, porque no nível mais fundamental não há outro. Há apenas o um, a dança da consciência se manifestando em uma diversidade infinita de formas. Por séculos, a humanidade viveu em uma casa dividida. De um lado, a ciência, com sua lógica, suas medidas, seu materialismo. Do outro, a espiritualidade, com sua fé, sua intuição, seu foco no invisível. Eram como dois idiomas que se recusavam a ser traduzidos. Deepak Chopra se posicionou exatamente na fenda entre esses dois mundos e declarou que não apenas eles podiam conversar, mas que estavam, na verdade, dizendo a mesma coisa. A física clássica, a física de Newton, descreveu um universo relógio, previsível, mecânico, onde tudo era feito de pequenas partículas sólidas. Nesse universo, a consciência era um acidente, um epifenômeno, uma fumaça gerada pelo motor da matéria. Mas então, no início do século XX, a física quântica abriu uma porta para um porão estranho e maravilhoso sob a casa da realidade. E o que encontramos lá desafiou tudo o que pensávamos saber. Descobrimos que as partículas fundamentais do universo não são pequenas bolas de gude. Elas são nuvens de probabilidade, ondas de potencial. Um elétron não está em um lugar específico até que o procuremos. E o ato de procurar, de medir, de observar, parece forçar o universo a tomar uma decisão. É o famoso efeito do observador. Isso é tão radical que até Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas para Chopra, isso não era fantasmagórico. Era a prova científica de que os rishis, as sabedorias da Índia antiga, diziam há milênios: a consciência é fundamental. A matéria emerge da consciência, e não o contrário. A ciência e a espiritualidade, ele argumenta, são como dois exploradores subindo a mesma montanha por lados opostos. O cientista começa com o mundo físico, dissecando a matéria em partículas cada vez menores, apenas para descobrir no final que não há coisa alguma, apenas padrões de energia e informação, e que o observador é inseparável do observado. O místico começa com a consciência, mergulhando para dentro através da meditação, apenas para descobrir que o campo silencioso da consciência pura é a fonte de todo o mundo material. No cume da montanha, eles se encontram, ofegantes e maravilhados, olhando para a mesma paisagem de uma realidade unificada. O que Joe Dispenza chama de entrar no campo quântico através da meditação é a mesma prática que os yogis chamam de atingir o samadhi. O que Neville Goddard chama de imaginar criativamente é uma aplicação prática do efeito do observador. O que Joseph Murphy chama de poder do subconsciente é o reconhecimento de que há uma inteligência operando abaixo da superfície de nossa mente consciente, uma inteligência conectada ao campo maior do universo.
Chopra nos liberta da necessidade de escolher. Você não precisa abandonar sua mente racional para abraçar sua alma. Você não precisa negar a ciência para ter fé. A física quântica se torna a ponte, a linguagem comum. Ela nos dá permissão para acreditar no poder da nossa própria mente, não como um ato de fé cega, mas como a conclusão lógica das descobertas mais avançadas de nossa era. O é mais estranho do que podemos imaginar. E no coração dessa estranheza encontramos nosso próprio poder, o poder de um observador consciente em um universo participativo. Se o corpo é um reflexo da mente, e a mente está conectada a um campo universal de consciência, o que isso significa para nosso conceito de saúde? A medicina convencional nos ensina a ver a saúde como a ausência de doença. Se seus exames estão bons, você está saudável. Mas todos nós temos pessoas que, apesar de não terem um diagnóstico, vivem em estado de exaustão, ansiedade ou apatia. E, inversamente, conhecemos histórias de pessoas que, mesmo enfrentando doenças graves, irradiam uma paz e uma vitalidade contagiantes. Chopra nos convida a redefinir a saúde. Saúde não é um estado estático, é um processo dinâmico. É um estado de equilíbrio, de homeostase, não apenas no corpo, mas em toda a nossa ecologia interior. Imagine seu ser como um ecossistema. Seu corpo físico é a terra. Suas emoções são os rios e o clima. Sua mente é uma atmosfera. E seu espírito é o sol que nutre tudo. Se você vive em um estado constante de estresse e raiva, é como se houvesse uma tempestade perpétua em seu ecossistema. Os rios de emoção se tornam torrentes de cortisol, erodindo a terra do seu corpo, esgotando seus recursos. Se você suprime suas emoções, negando sua tristeza ou sua dor, é como criar uma seca. Os rios secam, a terra racha, a vitalidade desaparece. A verdadeira saúde neste modelo é o bem-estar quântico. É o fluxo harmonioso de energia e informação através de todos os níveis do nosso ser. É aqui que o trabalho de Dispenza sobre a coerência entre o coração e o cérebro se torna vital. Quando cultivamos emoções elevadas como gratidão, compaixão e alegria, nosso coração começa a bater em um ritmo mais ordenado e consistente. Esse sinal é enviado ao cérebro, que então otimiza a produção de minerais compostos e químicos benéficos, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo a regeneração celular. Isso é uma ciência por trás da paz de espírito. A doença, vista por esta lente, não é um inimigo a ser aniquilado, é um mensageiro. É um sintoma de um desequilíbrio mais profundo. Uma dor crônica pode ser uma manifestação física de uma dor emocional não resolvida. Uma doença autoimune pode ser o corpo atacando a si mesmo, porque a mente vive em um estado de autocrítica e autojulgamento. Curar, portanto, vai além de tomar um remédio. Envolve perguntar: o que essa experiência está me tentando ensinar? Onde está o desequilíbrio na minha vida? Envolve perdoar, liberar ressentimentos que, como nos ensina Joseph Murphy, são como tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Envolve nutrir o corpo com alimentos vivos, mas também nutrir a mente com pensamentos de paz, nutrir as emoções com conexões autênticas e nutrir o espírito com momentos de silêncio e propósito. A saúde perfeita não é a promessa de nunca mais ficar doente. É uma promessa de que, não importa o que aconteça no nível físico, você sempre pode retornar a um centro de equilíbrio e paz interior. É a compreensão de que seu corpo pode ter uma idade, mas sua consciência é atemporal. E se aplicarmos essa mesma compreensão holística à ideia de sucesso? Nossa cultura define o sucesso como uma luta, uma escalada, uma batalha contra a concorrência, contra as estatísticas, contra o tempo. É uma busca incessante por mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento.
E essa busca, muitas vezes, nos deixa exaustos e vazios, mesmo quando atingimos o objetivo. Chopra, em sua obra seminal As 7 Leis Espirituais do Sucesso, vira essa noção de cabeça para baixo. Ele propõe que o sucesso, como a saúde, não é algo a ser perseguido, mas algo que surge naturalmente quando estamos alinhados com as leis do universo. O sucesso, em sua visão, é a capacidade de realizar seus desejos com facilidade e sem esforço. É a felicidade e a realização progressiva de metas dignas. A primeira lei, a da potencialidade pura, nos convida a encontrar o poder no silêncio. Não há espaço entre nossos pensamentos. Ao meditar, ao passar tempo na natureza, ao praticar o não julgamento, nos conectamos com o campo de todas as possibilidades, a fonte de toda a criatividade. É a partir deste silêncio que surge a intuição mais clara. A segunda, a lei da doação, reflete a dinâmica do universo. Para manter a energia fluindo em sua vida, você deve dar e receber. Quer amor? Dê amor. Quer avaliação? Dê apreciação. Quer abundância? Ajude os outros a se tornarem abundantes. O universo não opera na escassez, mas na circulação. Reter é estagnar. A lei do karma, ou causa e efeito, nos lembra que cada ação gera uma força de energia que retorna para nós da mesma forma. Não é ansiedade, é física. Se você fizer escolhas que tragam felicidade e sucesso para os outros, você colherá felicidade e sucesso. Isso nos torna 100% responsáveis por nossas vidas. Cada momento é uma escolha. A lei do mínimo esforço é talvez a mais radical. A inteligência da natureza funciona com facilidade. A grama não se esforça para crescer, ela apenas cresce. Os pássaros não se esforçam para voar, eles apenas voam. Quando nossas ações são motivadas pelo amor e não pelo ego ou pelo medo, nossa energia se multiplica. Aceitação, responsabilidade e desapego são as chaves. Isso ecoa o ensinamento de Neville Goddard de não forçar uma manifestação, mas permitir que ela aconteça, confiando que o sentimento do desejo realizado é o suficiente. A lei da intenção e do desejo é o mecanismo da criação. Você introduz sua intenção no campo da potencialidade e se desapega do resultado. Você planta uma semente no solo fértil do subconsciente, como diria Murphy, mas não fica cavando o tempo todo para ver se ela está crescendo. Você não confia no processo? O universo, com sua inteligência infinita, orquestrará os detalhes de uma forma muito mais magnífica do que sua mente limitada poderia conceber. A lei do distanciamento é a sabedoria de encontrar segurança na incerteza. Nossa necessidade de controlar o futuro é a fonte de todo o nosso sofrimento. Ao nos desapegarmos do resultado, nos abrimos para uma gama infinita de possibilidades, muitas vezes melhores do que as que planejamos. E, finalmente, a lei do Dharma, ou propósito de vida. Cada um de nós tem um talento único e uma maneira única de expressá-lo. Quando você usa seu talento único para servir aos outros, você entra em um estado de fluxo, onde a abundância e o sucesso o perseguem. Você não está mais trabalhando, você está expressando sua divindade. Essas não são regras a serem seguidas. São princípios a serem vividos. Eles nos mostram que o sucesso não é uma batalha contra o mundo, mas uma dança com o universo. É alinhar a pequena consciência do eu com a vasta consciência cósmica. É perceber que você não é uma gota de luta contra a corrente do oceano. Você é o oceano inteiro, expresso em uma gota. E o poder de criar mundos não está lá fora, em algum lugar distante. Ele reside no silêncio pulsante do seu próprio coração, esperando para ser despertado. Você é o arquiteto.
A realidade é sua argila. A consciência é sua ferramenta. O que você escolherá construir a seguir? Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações e deixe o seu like. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Muito obrigado!